Oi, vamos conversar sobre a prova oral do CELPE-BRAS, o exame de proficiência em língua portuguesa do Brasil. Se você assistiu ao meu vídeo anterior, você já sabe que eu combinei com vocês que eu iria fazer 2 vídeos, um com especificações e algumas dicas sobre o exame oral do CELPE-BRAS e outro sobre o exame escrito, a parte escrita do exame. Este vídeo, então, é dedicado a dicas para a prova oral. Muito bem. A prova oral do CELPE-BRAS, ela tem uma duração média de 20 minutos. Os primeiros 5 minutos nada mais são do que uma espécie de entrevista, um pouco quebra-gelo do questionário que os alunos fazem lá na ficha de inscrição online. E os próximos 15 minutos são distribuídos entre 3 elementos provocadores. Começando pela ficha de inscrição, são algumas perguntas que o CELPE-BRAS quer saber do aluno que dizem respeito à experiência dele com a língua portuguesa do Brasil, com o Brasil, o processo de aprendizagem do aluno, do candidato ao exame com o Brasil. Então, o examinador vai fazer esse tipo de pergunta, que são perguntas mais pessoais e que já foram respondidas no momento da inscrição. Notem que desde a ficha de inscrição e do primeiro momento da prova oral, o examinador tem muito interesse na questão cultural. O quanto da cultura do Brasil o candidato conhece. Claro que o CELPE-BRAS não está interessado em ter um aluno especialista em Brasil, na história do Brasil, na cultura do Brasil, mas é muito interessante para o CELPE ter um aluno que conheça a cultura brasileira, que saiba minimamente alguns traços culturais do Brasil, além, é claro, do português falado aqui. Depois desse questionário, então, nós partimos finalmente para os elementos provocadores. O elemento provocador, como o próprio nome diz, ele é para provocar. É baseado em imagens ou textos curtos que o aluno vai ler, vai ter acesso por 1 minuto. Após 1 minuto, ele vai ter que fazer um breve comentário sobre aquele texto que ele leu. E depois disso, o examinador vai fazer algumas perguntas, geralmente perguntas que ainda não foram comentadas naquele breve comentário de 1 minuto. O examinador, ele tem um roteiro de perguntas, então ele escolhe aquelas perguntas que na hora para ele seja mais adequada e perguntas de aspectos dos quais o aluno, o candidato, ainda não abordou com referência àquele tema determinado. O que nós vamos ver agora é um elemento provocador de uma prova passada do CELPE-BRAS. Essa prova é de 2011, do primeiro semestre. Atenção que se você quiser ter acesso às provas passadas, isso é possível pelo site do INEP. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e lá você pode ter acesso a todos os exames que já aconteceram no CELPE. É um material bem útil, especialmente a prova comentada, que está disponível também no site do INEP. De repente pode servir como um bom guia para saber por onde ir, o que exatamente é cobrado e o estilo da prova, né? Muitas pessoas que vão prestar nunca viram a prova, então lá no site do INEP vocês podem sentir um pouco como que ela é. O que eu vou comentar agora é este elemento provocador que está aqui na tela. O que nós temos de cara são 2 xícaras, 2 canequinhas de café. Aqui no Brasil essas canequinhas são muito tradicionais, é de um material chamado ágata. E o título é Falando que a gente se entende. Logo abaixo tem: você já parou para pensar que estamos conversando menos uns com os outros? Descubra o poder que um bom bate-papo tem em todos os campos da sua vida. Falou? Muito bem. Aqui é muito interessante que o aluno saiba aspectos culturais. Quais aspectos? O café, sem dúvida. O café é muito importante para o brasileiro, tanto historicamente, economicamente, quanto culturalmente. O brasileiro é um povo que sempre toma um cafezinho e convida um amigo para tomar um cafezinho como uma desculpa para conversar com alguém. Muitas vezes, inclusive, quando você convida alguém para tomar um café,
Muitas vezes a pessoa nem toma café, é comum que isso aconteça. O café seria mais um momento de confraternização. Também é possível uma reunião de negócios um pouco mais informal, talvez. Então aqui é importante que o aluno perceba esse elemento cultural que vai linkar completamente com o assunto deste texto. É falando que a gente se entende, e aqui embaixo nós temos duas canequinhas que aparentemente estão conversando. E o texto que nós temos aqui diz justamente o contrário, que as pessoas estão conversando cada vez menos umas com as outras. Elas estão conversando face a face cada vez menos. A interação humana, ao vivo, está se perdendo. E aí ele diz, descubra o poder que um bom bate-papo tem em todos os campos da sua vida. Falou, esse falou também, o aluno, é interessante que ele saiba. Falou, na realidade, é uma gíria muito utilizada no Brasil, que significaria o mesmo que beleza, tudo bem, entendeu? É um trocadilho bem interessante, porque é um texto que fala sobre falas, sobre falar, sobre conversar, e no final ele coloca essa expressão, falou. Nas perguntas do elemento provocador, o examinador vai perguntar o que significa esse falou, qual o sentido dele, qual a conversa que ele vai fazer com todo esse texto, com a imagem. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Quando vocês receberem um texto do CELPE-BRAS, um elemento provocador, não se atenham apenas ao texto, leia as imagens também. As imagens são tão importantes quanto, se não mais importantes. Nesse caso aqui, a imagem é até mais importante ainda, porque ela que vai dar o link total com o elemento cultural do brasileiro, que é toda a questão do café que nós conversamos aqui. Então não se esqueçam que as imagens existem. Outra coisa interessante é que você saiba que quando você tiver acesso aos elementos provocadores, você vai poder ver os mais variados gêneros textuais. Ou seja, você pode ter acesso a uma pequena reportagem, a uma charge, uma peça publicitária, gráficos, enfim, existem muitos tipos de texto que podem vir até você, e é interessante que você domine esses textos. É o caso, por exemplo, do próximo elemento provocador que nós vamos conversar, que é do ano passado. No ano passado apareceu este elemento provocador aqui, que vocês estão vendo na tela, que é um texto, um pequeníssimo texto que fala sobre déficit habitacional. E logo em seguida nós temos um gráfico que fala sobre exatamente o déficit habitacional nas regiões metropolitanas. No topo da lista nós temos São Paulo, seguido por Rio de Janeiro e outras regiões metropolitanas brasileiras, as maiores. E no texto nós temos a seguinte informação: milhões de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não têm condições de ter uma moradia digna e adequada. E há um nome para esse dado estatístico: déficit habitacional. O desafio é diminuir o déficit habitacional para proporcionar a essas pessoas a possibilidade de ter um local adequado para morar, crescer e viver. Qual a dificuldade aqui? Talvez o aluno não saiba o que é déficit. Ele pode ter esse problema. Talvez o aluno, o candidato, não saiba ler gráficos. Não é todo mundo que tem esse domínio com os gráficos. Então é interessante que, para se preparar para o exame oral, o aluno, além de conseguir se articular bem, ele tenha acesso aos mais diferentes tipos de gêneros textuais, para na hora não ter problemas. Então, as perguntas que foram feitas na hora são essas que eu estou deixando aqui na tela para vocês terem acesso. E vocês podem ver que são perguntas dos mais variados tipos, né? Desde coisas mais específicas até questões mais culturais. Na hora de responder, o aluno tem plena condição de fazer comparações com o país dele. Aliás, essas comparações são extremamente ricas e dão muita segurança para o aluno, porque se o aluno viveu toda a vida dele no país natal dele, ou enfim, ele conhece muito bem o país natal dele, ele vai ter mais segurança de falar sobre o país natal dele. Então, isso é muito positivo e pode dar uma tranquilidade ali na hora de fazer o exame, porque ele está falando sobre um assunto que é
familiar para ele, então pode ficar bem mais fácil e tranquilo. Então ele pode comparar, por exemplo, o déficit habitacional no país dele, na cidade de origem dele, com São Paulo, por exemplo, se é a cidade onde ele mora. Ele pode fazer relações com as atuais situações de refugiados, com as pessoas que estão sem moradia. Ele pode fazer milhões de links. Então é mais uma questão de você ter leitura de mundo, você estar antenado com as notícias que cercam todos vocês todos os dias. O CELPE-BRAS, geralmente, ele escolhe temas que são bastante atuais. Então, geralmente, os temas dos elementos provocadores, por exemplo, ano passado, 2016, alguns temas que fizeram parte da discussão foram justamente os refugiados, também a questão da tecnologia, mas também alguns temas mais gerais, como, por exemplo, beleza masculina e feminina, ou também turismo pelo Brasil. Então, geralmente, vão ter questões mais atuais, porém nem tão polêmicas assim. Não é um exame que vai atrás de questões super polêmicas e aprofundadas nesse sentido. Afinal de contas, o exame não está testando necessariamente o seu conhecimento sobre os assuntos, mas a sua capacidade de comunicação em língua portuguesa. Tenham isso muito claramente na mente de vocês. O último exemplo que eu vou comentar com vocês é essa tirinha que está aqui aparecendo para vocês. Então ela se chama Meio de Transporte. E tem dois macaquinhos, um casal, provavelmente, de macaquinhos, que diz: e se eu morasse na Europa, eu atravessaria o oceano de navio ou de avião, depois iria de trem ou de carro até você. Bobo, e se eu morasse na casa da minha mãe? Bem, te mandaria um e-mail. Aqui nós temos uma questão de tirinhas, nem sempre são fáceis de serem compreendidas, especialmente porque toda tirinha espera um elemento cômico ou uma ironia no final, sempre vai ter uma graça, e às vezes o aluno pode ler e falar: ih, eu não entendi, por que isso é engraçado? Aqui, vocês precisam fazer uma relação direta com o título. Não se esqueçam dos títulos dos textos, das tiras, das publicidades. O título é Meio de Transporte. É uma brincadeira que o autor fez com a palavra meio, de e-mail, e a palavra meio, meio de transporte. A pronúncia em português é praticamente a mesma, meio, meio. Então ele faz uma brincadeira aqui com as possibilidades de meios de transporte. E a questão da sogra é um elemento cultural, não só do Brasil, mas de outros países também. Às vezes de ser uma pessoa indesejada para um casal, que vai causar algum impedimento. Então, culturalmente, existe uma questão com a sogra. Por existir essa questão com a sogra, o macaquinho, o senhor macaquinho, ele não quer ficar próximo, né, da sogra. Então, ele vai se afastar. Essas, então, aqui foram as perguntas, possíveis perguntas. Dessas perguntas são selecionadas aproximadamente 3 dessas perguntas que tem no roteiro. Então, essas foram as possíveis perguntas que os candidatos tiveram que responder. Então, logo de cara, qual a relação do título com o que foi pedido? Então, o aluno precisa, talvez, ler em voz alta. Eu sei que não é muito possível, mas precisa estar atento a todas as possibilidades, pronúncia, a questão cultural sempre. E aí, qual é o link que ele pode fazer para um tema que é mais familiar para ele? A questão da comunicação online. Se você é estrangeiro e mora no Brasil, você precisa de meios digitais online para se comunicar com a sua família. O que você usa? O Skype? WhatsApp? Você precisa de algum meio online para conversar com as pessoas. Se você é um estrangeiro que está fora do Brasil, você provavelmente se comunica de alguma maneira online com brasileiros aqui. Então você pode fazer todo um link possível com essa questão. A grande dica para a prova oral do CELPE-BRAS é: expanda. Tudo que você puder expandir a discussão é positivo, porque o avaliador vai ver que você está saindo da sua caixinha de conforto e fazendo links com outros temas possíveis que estão relacionados ao tema principal do elemento provocador. Inclusive, nas perguntas do elemento provocador, tem essa questão de comunicação online,
E isso é bem positivo, de você dar exemplos. E assim você vai conseguir ficar mais familiarizado, mais tranquilo e se comunicar de uma maneira mais eficiente. Bom, essas são as dicas mais temáticas, é claro. É muito importante que você tenha vocabulário. Eu sei que vocabulário é algo difícil de ser estudado, não é tão simples assim. Mas a questão da comunicação oral é mais você ter desenvoltura. Se você está fazendo o teste oral, evite fazer isso é bem negativo para o CELPE-BRAS, infelizmente. Então você precisa criar estratégias de comunicação que façam com que você não rodeie e com que você não cause esses vícios de linguagem. Isso é bem negativo. Você precisa transitar entre o uso de estruturas mais simples e estruturas mais complexas da língua. E você precisa usar conjunções e advérbios. Se você quiser estudar alguma coisa antes do exame, o meu conselho é que você revise as conjunções e os advérbios, que eles são extremamente importantes e que vão ajudar muito na sua fluência no português, especialmente para o exame. Você também precisa ter uma pronúncia adequada, um ritmo, uma entonação e, principalmente, você precisa fazer com que a sua conversa flua. A sua conversa tem que existir, você não pode bloquear a conversa. Então imagine que você literalmente está conversando com um amigo sobre um determinado assunto, que eu tenho certeza que você não vai ficar tão nervoso. Pontos mais negativos, então, para a avaliação do exame oral seriam justamente isso. Quando o examinador pede para você repetir, ou quando você pede para repetir, né? Quando o candidato pede para o examinador repetir a pergunta, é bem negativo. Então você precisa criar estratégias para conseguir driblar essa questão. Interferências da língua materna também são extremamente negativos. Então evite tudo isso. E pausas, a fala lenta é extremamente negativo. A minha dica também preciosa é: pegue um espelho e treine para o espelho. E outra dica que eu considero muito importante é você fazer em vídeos. Então, faça vídeos de 5, 10 minutos discursando sobre um determinado assunto. Escolha um assunto atual que esteja na mídia agora e fale sobre esse assunto para a câmera, para um vídeo. Depois você assista o vídeo novamente e escute quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Isso é bem legal de fazer e vai te ajudar muito, inclusive você vai se ouvir. Nós muitas vezes não nos ouvimos quando falamos outra língua estrangeira. E é importante nós passarmos por esse processo de nos ouvirmos e assim a gente conseguir se autoavaliar, fazer uma autocrítica de como está indo o seu andamento. Bom, eu vou deixar com vocês agora um depoimento do meu amigo e aluno, o Will. Ele é venezuelano e ele já passou pelo CELPE-BRAS. Ele tem algumas falas bem interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir. E ele passou por isso, ele conseguiu. Então eu tenho certeza que se você estudar com dedicação, você também vai conseguir. Eu agradeço também a professora Graziella, que esteve comigo no primeiro vídeo dessa série de CELPE-BRAS. Muitas dessas dicas foi ela quem me deu e eu repasso aqui para vocês. Conheçam o livro dela, CELPE-BRAS Sem Segredos, que é um ótimo preparatório para o exame. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E não deixe de assistir também as dicas para o exame escrito do CELPE-BRAS. Um beijo, até o próximo. Não se esqueça de curtir a página no Facebook do Brasileirices e de acessar o site também. Até! E boa prova! Olá, meu nome é William. Eu prestei o CELPE-BRAS há 2 anos, mais ou menos, não me lembro bem da data. Como você sabe, ou para aqueles que não sabem como que é, a prova tem 2 partes, uma parte oral e uma parte escrita. A prova, ela não vai te fazer perguntas do seu conhecimento gramatical, tipo, como que é o subjuntivo, como que é o passado, como que são os pretéritos, não.
É uma prova onde eles vão avaliar a tua capacidade através da redação e através das suas capacidades para fazer uma comunicação verbal ou oral. Essa parte oral, às vezes a gente fica um pouco nervosa, mas não tem por que ficar nervoso, é muito relaxado. Os professores são pessoas bem profissionais, bem tranquilos, bem relaxados. Eles são profissionais, mas são relaxados, ou pelo menos no meu caso, foram bem relaxados. Eles têm umas folhas, essas folhas têm um material pronto, eles te dão aí para você escolher. Aí você escolhe e depois que você escolher e dar uma lida, você dá uma lida e dá a sua opinião. Aí ele se pergunta, o que você acha sobre isso? No meu caso, foram três áreas. Uma era sobre os jardins comunitários, outra era sobre os agrotóxicos e outras era sobre as mascotes, cachorros, o que eu penso dos cachorros, se eu teria um cachorro, como que seria, tudo mais. Eu achei muito bom. Acho que o principal é para ficar tranquilo. O principal é ficar tranquilo e pronto. Eu acho que vocês devem se preparar, mas ficar tranquilos que vem simples.